Muito bem, senhoras e senhores, hoje é... Opa, peraí de novo. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, aliás, hoje é sábado-feira. Sábado-feira, dia 31 de maio de 2025, menos um sábado ou mais um sábado na sua vida. E estamos aí no podcast Saco Cheio dessa semana. Obrigado a todas as mensagens, a audiência que tá voltando ou crescendo, sei lá, muito obrigado a você que tá acompanhando aqui esse programa. E eu acho que a gente precisa abrir esse programa falando da coisa mais importante da semana, da discussão que tá todo mundo falando sobre aí, todo mundo tem a sua opinião sobre o que aconteceu nessa semana, que é a separação da Virgínia e do Zé Felipe. Todo mundo com muitas opiniões sobre isso, e eu não tenho nenhuma. O que eu tô percebendo sobre o mundo é que a gente tá vivendo aquela teoria que eu falei há muito tempo, o inverso do inverso. Nós todos viramos tiozões do Zap e a gente não percebeu. Porque isso é uma coisa que a gente não viu vindo. Que é... Vocês viram o vídeo do cogumelo, não, do canguru segurando a passagem da mulher na mão e ela tava brigando com a atendente da companhia aérea porque o canguru de apoio emocional não ia poder entrar com ela no avião. Quando eu vi aquilo, eu acreditei. E aí eu abri os comentários e muitas pessoas tinham caído também naquele negócio. Então, o mundo ele tá passando de uma maneira tão rápida que a idade mínima para você estar apto a ser um tiozão do Zap, ela cada vez diminui mais. Então, daqui a pouco você vai ter 20 anos e você vai estar caindo em coisas também, porque quem tem 15 anos vai estar por dentro de uma nova tecnologia e todo mundo vai estar rindo da sua cara. E o futuro é... O futuro é uma geração que só tem um ano de diferença da outra, rindo da outra, chamando ela de algum nome, tipo boomer, alguma coisa assim. Por que eu tô falando isso? Porque, eu não sei, eu notei que eu fui bem insuportável agora. Essa é a minha nova vibe, eu noto quando eu tô insuportável. Eu virei o ouvinte do meu próprio programa. E eu sei quando que eu não tô sendo insuportável. E sempre que eu percebo que eu tô insuportável, eu lembro que eu devia ter lido mais livros para ter mais palavras e mais estilos de frases que eu poderia formular. E aí, conforme eu vou falando, todos os livros que eu não li vão passando na minha biblioteca mental e eles vão caindo num lago de ineficiência e analfabetismo e incapacidade de comunicar o que eu quero comunicar de uma maneira interessante e inteligente que faça o ouvinte brilhar os olhos a cada 30 segundos. Mas eu não consigo fazer isso e essa é a minha maior dor. Eu tinha preparado esse texto que eu ia começar esse programa hoje. Eu pensei, eu vou começar fazendo uma crítica social sobre a sociedade, o canguru da IA, o Baby Reborn e a separação da Virgínia. E sabe o que aconteceu? Eu não consegui fazer. E agora eu acabei de desistir desse programa. Você viu alguém tentando, de maneira firme e forte, fazer um programa profissional e legal, sem deixar a peteca cair. E conforme eu fui desenvolvendo a ideia, eu fui percebendo que a ideia era um saco, que era um porre, e que eu devia ser alguém que eu não sou, para aquela ideia ter sido legal pelo menos um segundo. Eu passei 3 minutos e os 3 minutos foram insuportáveis eu falando sobre essa situação toda. Por que eu não leio os livros, cara? Por que eu não leio os livros que eu compro na Amazon? Era só ter lido. Eu não consigo. Esse ano começou tão bem. Eu li um livro em janeiro e um em fevereiro. E é isso. E aí passou março e passou abril e eu li pela metade alguns. E a minha capacidade de comunicação continua a mesma. Mas por que eu tô falando de tudo isso, cara? Porque... eu não sei. O que eu ia falar, cara? Eu ia falar que
A minha teoria é do inverso também. Ah. É que eu percebi uma coisa no mundo que eu acho que ela é só chata. E essa teoria não vai ter nada demais, mas eu vou falar ela. Pediu a pizza? Tá. Quer o microfone? Tá. Hã? Bombou lá? Não? Tá. O que eu tô falando, cara? Teoria das cordas. Então, vamos por partes. Tem o canguru da IA, que todo mundo caiu. E inclusive eu, que sou a geração que achava que tava por cima das outras gerações, que entende tudo de tecnologia. E olha quem tá falando, o cara que tá fazendo podcast em 2025. O cara que não larga o osso. O cara que continua fazendo uma tecnologia que ninguém mais vê. Ninguém mais se importa e tá todo mundo cagando, entendeu? Mas então, a minha ficha caiu de quem eu sou hoje quando eu vi o canguru da IA segurando a passagem aérea da sua dona IA. Tá? Só que tem uma coisa que aconteceu recentemente que eu acho que ninguém percebeu, que foi a maior jogada de marketing da história dos produtos, que foi o Baby Reborn. O Baby Reborn era só um boneco que pessoas colecionavam nas suas casas, assim como nerds colecionam bonecos do Super-Homem. E até aí tudo bem. Só que alguém teve a brilhante ideia de passar a história do Baby Reborn de uma maneira completamente diferente do que ela é de verdade. E começou a criar histórias de que as pessoas levavam a sério e tratavam aquilo ali como filhos. Isso foi uma jogada de marketing para vender mais Baby Reborn. É como se alguém... É como se um cara, para vender mais boneco do Super-Homem, ele transformasse o Super-Homem no seu melhor amigo. E tivesse matérias sobre um cara que leva o Super-Homem no parque, e eles combatem o crime, e aí tem takes de um cara com um boneco do Super-Homem do lado dele andando por aí. E aí aquilo ia fazer mais bonecos serem vendidos. Mas por que eu tô falando isso? Porque pra vocês entenderem o momento maluco que a gente tá vivendo na nossa sociedade, não só a jogada de marketing deu certo, mas como pessoas de fato se tornaram loucas e começaram a tratar Baby Reborn como bebês de verdade. Porque tudo aquilo que a gente viu até agora era jogada de marketing. O parto, os famosos falando, as pessoas postando foto, tudo aquilo era jogada de marketing para fazer esse nome ser ventilado na sociedade e pessoas verem aquilo e comprarem aquilo. Só que a mensagem atinge dois tipos de pessoas ao mesmo tempo. E uma delas é a completamente maluca, que de fato tá sozinha e tem algum problema mental e realmente adota um Baby Reborn e começa a tratar como um bebê. Só que o meu ponto é, quem adota um Baby Reborn e trata como um bebê, ele é tão estúpido quanto quem critica o Baby Reborn. Porque os dois caíram na jogada de marketing da empresa de Baby Reborn. Entendeu o meu ponto, cara? Dá pra entender meu ponto? Da loucura que a gente tá vivendo hoje. Faz algum sentido isso que eu falei? Eu não sei se faz algum sentido. E quando eu vejo pessoas criticando o Baby Reborn, eu penso, olha lá, mais um cara caindo na IA do canguru. E quando eu vejo alguém comprando de fato o Baby Reborn e tratando como um bebê, eu também penso isso. Olha lá, mais um que caiu. E enquanto isso, o criador do Baby Reborn tá lucrando cada vez mais bilhões de dólares. Porque não importa como você consome o produto da pessoa, importa que você esteja consumindo o produto da pessoa. Então a gente tá vivendo nesse momento do espaço-tempo que todo mundo é útil de alguma maneira para essas coisas acontecerem. E por que eu tô falando isso em relação à Virgínia? Que aí vem o meu outro ponto. Além de a gente viver na sociedade mais maluca da história das sociedades, eu acho, não sei, pode ser que tenha algum... Segunda Guerra Mundial, acho que foi bem mais maluca do que a gente tá vivendo hoje, né? Qualquer Primeira Guerra Mundial deve ser bem mais maluca. Mas enfim, cara, maluca de problema psicológico. Se bem que não também, cara, você lançar um míssil, você desembarcar um trem cheio de soldado pra matar pessoas
que um velho mandou você matar também é loucura. Então eu acho que na verdade a gente tá melhorando cada vez mais. E isso são sinais de que a gente tá melhorando. O Baby Reborn é um sinal de que tá tudo ficando bem, cara. Fica tranquilo. Mas o meu ponto sobre o divórcio da... Eu posso terminar esse podcast agora? Eu não quero terminar, ele tá uma merda. Eu não quero fazer nenhum. Eu não tenho nada pra falar. Eu não tenho absolutamente nada pra falar. Pode ser, tem um microfone ali. Não precisa aparecer. Mas eu não quero falar nada do que eu tô falando. Mas eu acho legal as pessoas verem o que aconteceu também. Vamos deixar a vida real como ela é. Eu entrei no meu modo antigo que eu não gosto. Ah, eu não sei. O que eu faço? Peraí. Calma. Puta, mas eu deixei o microfone parado e tu conseguiu explodir a tua cara no microfone. Você sabe o que tá acontecendo no meu programa? Tá, calma aí que a Bianca vai plugar o microfone dela aqui e a gente vai entender o que tá acontecendo. Peraí. É o contrário. É a outra ponta. Só um pouquinho. Ela tá entrando na sala. Não. Não, meu Deus do céu. Que isso? Tava alto pra caralho. Pera aí. Ah, agora sim. Agora tá tudo bem. Vamos lá, vamos começar. Não, nós vamos começar. Vai seguir assim. Você vai ver a vida como ela é, a vida real. É essa bosta aí mesmo. Pera aí, acho que tá desligado. Não, vai. Alô? Alô? Aí. Cheguei. Pra alegria de todos. De alguns. Bem poucos. Bem poucos. Quase nenhum, eu diria. O que você sabe? Ai! O que tá acontecendo? Você vai ficar sentada que nem como se estivesse no Beto Carreiro, num cavalinho? Bebi um vinhozinho. Eu sei o que acontece. É que eu já reparei que quando você não tem o que falar, você fica muito agressivo. Tipo, se você tá com uma coisa na tua cabeça durante a semana que você fala, pô, eu quero falar isso aqui, você não fica com raiva. É que eu não sei o que acontece, que tem semanas que eu não tenho tempo pra pensar Ué, a vida? no que eu quero falar. Mas a minha vida é isso aqui. E aí eu não tenho tempo pra pensar no que eu quero falar. Mas você não faz só isso durante a semana. Não, mas eu tenho que fazer só isso. Eu tenho que fazer só isso da minha vida. Então você precisa contratar um monte de gente pra fazer outras coisas. É. Mas aí a pessoa nunca sabe fazer, e aí eu fico irritado porque a pessoa não sabe fazer, e aí não adianta bosta nenhuma. Aí você tem 2 trabalhos. É explicar pro cara o que eu quero e fazer isso aqui também. Mas o que você tava falando do bebê reborn? O bebê reborn. Não fica agressivo. Você quer falar do bebê reborn? Se você não quer falar, não fala. Eu fiquei bravo por quê? Eu fiquei com medo do portal que eu ia abrir agora, de entrar numa sala que talvez eu não queira estar, que é falar de bebê reborn. Mas você quer falar do bebê Eu reborn? não sei se eu quero. Você pensou algo sobre o bebê reborn? Ou você quer falar só porque acha que tem que falar? Então, o que eu percebi do bebê reborn é que é uma jogada de marketing que todo mundo caiu. Pronto, esse foi o Saco Cheio Podcast. Não, é porque até os velhos que xingam quem adota, eles também caíram, entendeu? Aqui tem uma grande fake news rondando o Baby Reborn. Ah. O Baby Reborn, ele é feito para 2 tipos de pessoas. As mulheres que gostam de bonecos e as mulheres que gostam de fazer bonecos. Produzir o boneco. Produzir. Tá. E colecionadoras. Tanto que isso existe há muito tempo. Eu lembro de Baby Reborn, não surgiu agora. Eu tinha, sei lá, 25 anos e eu já ouvia falar de Baby Reborn. E eu sempre quis, aliás, porque é muito real. E aí existem esses 2 tipos de mulheres. Por algum motivo, isso voltou a ficar na moda. E ele é muito caro, tipo, é R$2.000, R$5.000. É tipo bem colecionáveis de super-heróis. Sim. Tem uns caros pra caralho. Exato. Também. Eu vi algum. E quanto mais real, mais caro. Eu vi alguma. Sabe aqueles programas que os caras vão na casa de um famoso? Luciano Huck? Não. Minha casa Vogue. Tipo americano, alguma coisa assim. E aí o cara mostrou um quarto que ele tinha só com bonecos do, sei lá, Senhor dos Anéis. E aí ele mostra com orgulho um dos bonecos que custou R$20.000. É, exatamente. Isso é o Baby Reborn. É, só que pra mulheres que não são tão ricas assim, né? Porque não é tão caro também. Não, tem uns bem caros. Mas aí o ponto é que é recente o negócio de pessoas levarem a sério e realmente tratarem como um bebê normal, ou faz parte da jogada de marketing? O que acontece? Existe esse tipo de pessoa que... Vira assim. Que gosta...
Pronto, assim, tá bom? É. Assim? Uhum. Que gosta de ter lá o bebê reborn. Mas a mulher que produz, ela viu uma queda aí. Porque tem agora os Bobbie Goods, tem o celular. Então os hobbies, conforme a humanidade foi evoluindo, os hobbies foram caindo também. Ainda mais mulher, que mulher tem pouco tempo pra ter hobby. Geralmente mulher só trabalha e cuida da casa. Homem que fica... Ah, não é um hobby? Por favor, prossiga. Então. E aí essas mulheres que fazem bonecos, elas começaram a anunciar no Instagram de um jeito diferente. Então elas cuidavam desse bebê. Viu? Então foi uma jogada de marketing. Sim, com certeza. Então, mas aí o ponto, aí quando pessoas loucas viram isso, elas realmente acharam que era um bagulho pra você simular um filho. Então, aonde que estão essas pessoas? Porque até hoje eu só vi bait. Então, não. Então, mas esse que é o ponto. Eu acho que algumas pessoas, de fato, são doentes e começaram a tratar como bebês. Cadê? Porque isso é um grande eco. Ninguém mostra de verdade quando aconteceu isso. Não teve... Peraí, mulher... Que leva no SUS, é fake news. Não. A do SUS eu acho que é fake news, mas mulher pede... A gente ouviu no velho. Então, no por véio. isso que eu fiquei chocada. Eu vou chegar lá. Licença maternidade. Eu tô pesquisando no Google aqui, peraí. Tá, eu já tenho uma resposta Mulher pede pra licença isso. maternidade, baby reborn. A gente tava vindo pra nossa casa no interior e a gente veio de manhã bem cedo na hora que eu escuto o meu programa favorito, que é do velho de extrema direita. O nome do programa é O Velho de Extrema Direita. Do Sul. Do Sul. Não, o velho de extrema direita. Do Sul. E aí, ele tava descendo a lenha numa mulher que tinha pedido licença maternidade, alegando que ela era mãe de um baby reborn. É muito perfil desse cara cair em fake news. Né? Mas eu acho que depois de 80 anos você pode cair em qualquer coisa. E outra, você pode fazer um jornal baseado todo em fake news que ninguém liga, né? Tá, mas aqui, UOL Notícias. Mulher pede licença maternidade de bebê reborn e desiste após repercussão. Eu tenho uma opinião sobre isso. Tá. O que as mulheres que não querem trabalhar, elas fazem geralmente? OnlyFans, essas coisas. Existem outras mulheres que não podem trabalhar com esse tipo de conteúdo porque não são bonitas ou porque não querem. Tá. Elas começam a dar outro tipo de golpe. Lembra daquelas mulheres que elas fingiam que iam em aeroporto ou mercado de calcinha e sutiã? E aí elas falavam assim, nossa, aí soltava uma notícia. Eu só fui fazer compras, essa é minha roupa normal e o segurança me expulsou. Porque elas sabem que vão virar notícia. Tá. Elas vão ficar famosas. Tá. A minha opinião é que essas pessoas, elas dão essas cartadas pra ficar famosas. Mas ela não fica famosa. Depende. Quem ficou famosa por causa do Baby Reborn? Mas é porque é uma tentativa de aparecer. Essas pessoas não são muito normais. É igual uma mulher que vai pelada no aeroporto. Ela é normal? Não é normal. Peraí. Eu consegui botar na tela aqui. Só um pouquinho, pessoal. Aqui, ó. Ai, que legal essa tecnologia aqui. Mulher pede licença maternidade de bebê reborn e desiste após repercussão. Tá. Então, aí eu acho que ela achou que ela ia ser entrevistada nos lugares. Sei lá, cara. Eu Aqui, ó. desconfio que hoje em dia as pessoas, elas estão loucas pra viralizar de algum jeito. E elas fazem qualquer coisa. Tanto que esse negócio do SUS... Tem uma outra notícia Ele que é do começou- SUS, que tinham pessoas levando Baby Reborn no SUS. Sim, ele Tá. começou de um vídeo que nitidamente é uma sketch. Uhum. E as pessoas compartilharam como se fosse verdade. Interessante. É uma mulher que ela Interessantíssimo. tava tipo, amamentando. Igual o do Breno Sete, Uhum. que ele fez levando o Pra bebê quem não reborn pra viu, academia. eu estrelei um Rios do Breno 7 na Ironberg e eu xingo ele porque ele levou um Baby Reborn na Ironberg. Sim. Mas eu não sabia que eu tava Ator. sendo filmado. Ah, porque você faria isso normalmente. o Entendi. timing É que foi minha já. cabeça também vai. Não, tudo bem. Quem quiser, vai lá no perfil dele e vê a sketch dele sobre Então, Baby agora- Reborn. Calma, tava terminando a frase. Ah, tá. É que eu sou tão burra que eu esqueço o que eu vou falar. E se eu não falar Isso rápido, eu esqueço. é muito celular, é muito Rios, é muito... Calma. Só deixa Mas eu terminar. já esqueci. Tá. Por isso que eu tava Tudo bem, desesperada. aceita. Só aceita. Que nem Aceita que nem eu aceitei que tava uma porcaria, eu não Tá. queria mais fazer esse programa. Aceitei Eu que aceitei. Esqueci tudo. Esqueceu, tudo bem. Do SUS, então a mulher que levou o Baby Reborn no SUS era fake Nelsons também. Era uma sketch
que a mulher, ela tá amamentando o bebê e ela pega e fala assim, ai, minha filha, você tá com febre, né? Acho que você não tá muito bem, acho que eu vou te levar no SUS. As pessoas começaram a compartilhar como se fosse sério, porque isso acontece muito. Isso sempre acontece, já reparou? Que tem alguma atriz que faz algum conteúdo. Eu odeio fazer isso aqui quando você não olha pra mim. Não, é que eu tô botando a notícia na tela, Parece pode que ir. eu tô falando sozinha. Eu tô ouvindo. Acontece muito isso. Das pessoas fazerem alguma sketch de humor e compartilharem e começarem a xingar a pessoa. Uhum. Só que aí pegaram essa informação e a gente sabe por experiência própria que na internet é tudo ruído, né? Uma pessoa fala uma coisa, Sim. todo mundo começa a replicar sem nem ter ideia de onde que surgiu aquilo. E aí começou assim essa história do SUS. Aí tiveram que vir algumas pessoas falando, gente, é fake news, isso não aconteceu, vocês estão caindo na lábia. Outra coisa, essas mulheres que elas fazem vídeo assustador, tipo trocando fralda, dando mamadeira, elas vendem esse boneco. Quanto mais gente ficar... eu acredito Então, que pode ser que a gente fique louca por isso, e aí queira comprar, beleza? Mas essas que viralizaram, geralmente elas vendem boneco. Então é uma maneira de gerar tráfego orgânico. Sim. Olha aqui, ó. Uma mulher acionou no início da semana a Justiça do Trabalho da Bahia para ter direito à licença maternidade de bebê reborn após a empresa em que trabalha negar seu pedido de afastamento do serviço para cuidar da boneca. A mulher trabalha como recepcionista em uma empresa do ramo imobiliário de Salvador e na ação ela alega que foi contratada em 2020 e que em fevereiro desse ano comprou a boneca reborn, chamada de Olivia, por quem possui profundo vínculo materno. A recepcionista comunicou à empresa sua condição de mãe e solicitou 4 meses. Então, você acha que isso aqui... Eu acho que ela foi dar uma jogada que talvez não tenha dado tão certo e ela se lascou. Eu acho que a intenção dela era estourar no TikTok, fazer alguma coisa assim. Tá, eu entendi. A mulher ela é recepcionista. E a vida dela tá uma porcaria. E ela não ganha nada. Aí vem a primeira ideia que é OnlyFans. Só que ela pensa, eu sou feia demais, não vai dar. Aí agora, ou tem valores, né? Agora é... Mais pra Obrigado, a piada ficou bem boa agora. Aí depois... Ficou bem legal agora essa piada. Ficou bem real e bem legal. Ficou bem maneira essa piada agora. Ficou bem legal, bem real essa piada. E aí tem a segunda alternativa, que é, e se eu viralizar como mãe de Baby Reborn? E posso fazer conteúdo de Baby Reborn. Tá. Então. Eu não sei se é isso, interessante. Mas é meu pensamento. E eu tenho a terceira opção. Porque todo cara que tem Tourette ou toda mulher que tem esquizofrenia, que nem a menina do Ministério Hétero, é racista. Porque os Baby Reborn são racistas? Não, calma. Eles por que choram essas por ver negros? pessoas só gritam coisas racistas, elas xingam as pessoas? Por que pessoas que têm doenças psíquicas, elas nunca falam coisas fofas? Eu nunca vi, né, um cara louco gritando que todos os brancos tinham que morrer, né? Então. Tá. E aí tá. Aí Vou o meu terceiro pensamento é, existem pessoas loucas. Tá. Essa é uma delas. E ao invés dela fazer uma coisa louca que não vai dar view, ela faz uma coisa louca que dá view, porque daqui a pouco ela tá lá no Danilo Gentili. Tá. Então, tu explicou bem melhor a merda da ideia que eu tinha. Só que eu quis fazer um amontoado de análises. Aí eu falei do canguru. Mas é que você tava com ódio. Da Virgínia. Não, tava com ódio de mim, porque eu não tinha preparado nada pra hoje. E aí eu comecei a falar e aí você viu um vinil arranhado e podre. Mas faz sentido as minhas 3 teses, não faz? Sim, então eu entendi. É uma forma de você aparecer. E hoje em dia as pessoas entenderam que tanto faz como você aparece. O importante é aparecer. Exato. A mulher do Neymar lá, que agora tá presa, né? Inclusive, que estranho, né? Ela ser presa assim. A gente leu a notícia do quê? Ela foi presa... Por conta de perfume falsificado, acho. Isso. Agora, quantas pessoas vendem perfume falsificado e não acontece nada? Então, mas esse é o problema de você aparecer. Ou de você falar que deu pro Neymar. E, por consequência, aparecer. Se você vende perfume falsificado, não é melhor você não aparecer. É verdade. Nem por dar pro Neymar, nem por ter Baby Reborn, nem por porra nenhuma. Fica quieta aí. Então, antes... É que às vezes ela pensou que ela ia poder parar de vender perfume falsificado se ela conseguisse engravidar do Neymar. Sim. E ela tava numa crescente de mentiras no Instagram dela que as pessoas levavam a sério, tipo Baby Reborn. Ela falou que tava grávida, ela falou que... Dá pra engravidar pela uretra. Eu lembro disso aí. Sim. Ela falava palavras erradas, se fingindo de burra. Sim. Ela fazia de tudo que ela mandou uma espécie de saco cheio, assim. Um beat. Meio que fazendo de propósito as coisas pra ver o que acontece.
E aí ela foi presa. E aí é o que você falou, hoje em dia as pessoas, elas entenderam que se você for xingada, não importa, você vai aparecer. Porque no fim das contas, esse que é o lance agora que eu percebi, o mundo ele é dominado por marketing digital. E a coisa que o marketing digital mais preza é o tráfego Tráfico humano. orgânico. Que tem o tráfego pago, que você sim. paga pra ter gente no seu perfil, pra ver os seus anúncios, e tem o tráfego orgânico, que é, por exemplo, sei lá, o Rafinha Bastos. Ele posta um story em Nova York e ele tem um tráfego orgânico. Só que não é pra todo mundo ter tráfego orgânico. E quando você faz uma coisa dessa, você gera tráfego orgânico. Sim. E aí o seu perfil, olha que interessante, o seu perfil vira uma máquina de dinheiro, porque você não precisa você vender. Quantas pessoas passaram pelo seu perfil na última semana? Você consegue traquear isso e vender produtos e ninguém sabe que é você que tá vendendo. Sim. Você pode vender qualquer coisa que você quiser. Então, o importante nesse mundo é você ter números. E se for orgânico, é barato. Então, a gente está vivendo a soberania do marketing digital. Sim. E tem coisas acontecendo e tá todo mundo discutindo e brigando. E ninguém sabe se é verdade. Tá todo mundo caindo em coisas que no fim das contas é uma maneira só de gerar tráfego orgânico. E você tá dando no fim das contas quando você fala disso. Agora a pergunta que fica é: Virgínia e Zé Felipe, será que fizeram isso? Com a separação? Pra gerar tráfego orgânico? Então... Será que... Ou melhor ainda, será que o término é verdadeiro, mas quando eles sentaram pra terminar, eles conversaram, cara, a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Sim. Porque o tráfego orgânico que a gente vai gerar com essa porra, então vamos tirar uma fotinho, vamos gerar lead, vamos gerar um monte de número pro nossos perfis e a gente vende esses dados pra um monte de empresa e vende um monte de coisa com o nosso término. Pode ser também. E aí o que acontece? Todo mundo começa a comentar sobre esse caso e todo mundo vai no perfil dos dois pra ver qual é que é. Pum, você já gerou mais uma estatística pro perfil dos caras. Eu também fui ver. Eu fui ver pra caralho. Já gerou mais um cookie. Será que que é essa loucura? Mais um lead, sei lá, mais um Orange, Brownies, lead, cadastro, sei lá como é que é o nome dessas coisas. Então a gente tá vivendo numa soberania do marketing digital. O Baby Reborn é isso. A gente tava ouvindo o velho de extrema-direita do Sul. Ele tava xingando essa mulher aqui da licença maternidade, dizendo que ela tinha que procurar um psiquiatra, que é meio que o básico, né? Que todo mundo fala. Mas o ponto é, agora a gente tá falando sobre isso e a gente vai pesquisar quem é. E quando a gente clicar no perfil dela, o Instagram dela já aumenta lá. Por exemplo, o meu, essa semana, tá 1,5 milhões de pessoas passaram pelo meu perfil esse mês. Isso é um puta número. Quanto? 1,5 milhões. 1 milhão e meio de pessoas passaram. Imagina esse povo. Passaram pelo meu perfil essa semana por causa do Rios do IOF, da lésbica e a discussão com o Monark. Então, meu perfil tem muito acesso. Então, você vê, eu fiz 3 coisas que me botaram em evidência e agora o meu perfil tem muito dado, entendeu? Ele então, se movimenta mais. E aí, se eu mexesse com marketing digital, eu poderia vender coisas para esse público. Eu podia, sei lá, eu tenho um amigo que vende perfume, aí ele instala no meu perfil um negócio pra vender especificamente pra aquele público que quer perfume, ou carro, ou sei lá o que, roupa, sei lá o que. Eu poderia fazer isso, mas eu não entendo nada disso, então eu não faço. Mas você imagina o tráfego orgânico de uma pessoa que tem um Baby Reborn, que entra na justiça pedindo licença maternidade. Só que o problema é que a gente não sabe quem é essa pessoa, não apareceu na notícia. Não. Então aí tem um buraco na teoria. Vai ver a terceira opção, ela só é doida mesmo, mas convenientemente ela tá enlouquecendo com uma coisa que tá viral. Então ela pode ser uma consequência do marketing, da jogada inicial dos donos do Baby Reborn, que era fazer esses vídeos. Ela pode ser uma coisa na cabeça das pessoas. Ela é uma pessoa que caiu pro lado contrário, ela não criticou, ela achou que era real e ela é doida e ela adotou um bebê mesmo. Então, essa é a minha tese que eu tava desenvolvendo no início. É uma jogada de marketing, e aí quando você aplica ela na sociedade, causa duas coisas. Os velhos criticando essa geração do Baby Reborn, tá todo mundo ficando doido, todo mundo doido. E tem os doidos que também não percebem que era uma jogada de marketing e acham que é real e elas agem como a propaganda. Ah, sim. Deu pra entender agora, né? Elas compram a ideia. Só que os dois fazem o nome Baby Reborn girar, ventilar. E aí você vai cair num perfil de alguém que vende, você vai cair no perfil de alguém que faz brincadeira. Qualquer coisa. É isso. Então foi uma baita jogada de marketing. Todo mundo caiu, só que o meu ponto ninguém tá sacando que tá caindo. Porque saca.
quando surgiu o Baby Reborn, as pessoas imediatamente já começaram a criticar. Viu, isso aí é o feminismo. Abortaram os bebês, agora não dá mais pra engravidar. Tiraram a mulher de casa e agora ela tá enlouquecendo, querendo cuidar de bebê. É isso ou só uma jogada de marketing, cara? Porque de fato não tem ninguém Baby Reborn, né? Eu nunca vi de Não tem verdade, de fato. assim, Então, pra você ver que doideira. É um eco, né? E aí o eco é os críticos e quem acha que é verdade. Todo mundo tem uma opinião. Tem assuntos que é muito engraçado. Todo mundo vai ter uma opinião. Tipo, o da Virgínia, do Zé Felipe. Todo mundo Mas vai ter uma você opinião. sabia que é crime não ter opiniões sobre certas coisas, né? Eu vi essa semana. Fiquei choquita. Por que as pessoas têm tara em que eu tenha opinião sobre as coisas? E é exclusivamente você, né? Não é mais ninguém no mundo. Não é mais ninguém no mundo. Eu tenho que ter opinião. E enquanto isso, eu tô dando uma opinião. Que a direita é a maior louca da história. Aliás, que a direita é os maiores insanos da... Puta, não consigo terminar essa frase. As maiores... A minha opinião é que a direita hoje é a nova esquerda. E eu defendo essa opinião. E aí os caras viram pra mim e falam, você não tem opinião? Não, eu tenho. Só que... Será que no fundo, opinião... Todo mundo que pede opinião, ela quer ouvir a opinião dela? Então, essa é outra tese. A gente vive num... As pessoas consomem a opinião das pessoas. As pessoas consomem a própria opinião pela boca das pessoas. É verdade, é basicamente uma masturbação com a opinião dos outros. E aí é tão chocante para as pessoas quando você fala, cara, eu não faço a menor ideia sobre isso, que elas piram. É tipo quando eu vou te contar alguma coisa que eu acho que foi muito grave e você tipo fica, tá, isso não foi tão grave, e eu fico muito puta. Tipo assim, outro dia... teve uma mulher que foi grossa comigo. Eu falei, meu, essa mulher foi mó grossa comigo. Nossa, nunca mais eu falo com essa pessoa. Ela foi mó grossa. E você, sei lá, às vezes ela só tava ocupada. Eu, como assim, meu? Como assim ela só tava ocupada? Ela foi mó grossa. Essa Você tem que ter uma opinião, sim. Essa é a opinião que você tem sobre o meu caso. Tipo, eu acho que é isso, sabe? Então, essas empresas, os marqueteiros, eles entenderam que hoje a gente vive na sociedade da opinião. E não só que você dá, mas você quer ver a sua opinião sendo apresentada por alguém. Uhum. Porque também tem essa coisa, né? O cara não quer ouvir a opinião contrária dele. Não, mas ele vai ouvir. Porque se a sua opinião for contrária, ele vai te xingar. Então é muito doido esse fenômeno que acontece comigo, das pessoas falarem, nossa, o Petri não tem opinião sobre nada. Eu trabalho com comunicação há 13 anos. Sempre falaram isso. Não, a única coisa que eu faço da minha vida é opinar sobre coisas que eu não sei, só que tentando achar coisas divertidas. Mas é que eles querem que se leve assim. Quando você senta comigo e pede pra eu falar sério sobre alguma coisa, eu falo, cara, se a gente não tá aqui pra se divertir, eu nem quero porque eu não sei o que tá acontecendo no mundo. E o que você acha disso que falam muito nos comentários de que você tem essa síndrome de não ter opinião nunca e que isso é porque você não quer amadurecer? Porque geralmente as pessoas têm opiniões, né? O que você acha disso? Não, todo mundo, né? Então, mas isso é uma loucura pra mim. Como é que você consegue ver tudo no mundo e você tem uma opinião sobre tudo no mundo? Sim. Às vezes eu tenho curiosidade sobre a sua opinião, mas às vezes eu não tenho opinião sobre a coisa, a não ser que eu ache um ponto muito interessante e engraçado. Aí mas se não for engraçado, você não tem opinião. Não, se não for interessante... Precisa ser interessante. Precisa ser interessante. Eu não consigo só dar uma opinião. Tá. Porque você achou que deve. Porque eu acho que eu sou importante o suficiente pra dar uma opinião sobre alguma coisa. Sim. Até o negócio do IOF. Uhum. Eu realmente senti. Só que é uma opinião que você deu porque você viu graça. Eu realmente senti. Quando eu fui investir o meu dinheirinho lá fora, tava lá 3,5%. Puta merda. E aí, eu me envolvo porque de fato eu não vou mudar nada, não vou conseguir fazer nada. Mas eu me envolvo porque eu percebo, aqui tem alguma coisa. E aí eu faço. Sim. Mas qual que era o ponto? Foda-se esse assunto também. O ponto é que todo mundo tem uma opinião. E aí... E é isso, as pessoas... Do tráfego pago. E as pessoas viram leads. Sim. As pessoas viram leads sem querer. E é isso. E essa é a vida hoje em dia. A mesma coisa com a separação da Virgínia. Todo mundo vai ter uma opinião. Todo mundo vai ter. Então, é genial o que eles fizeram, de fato. Então, eu não consigo, dessa vez, opinar se eles fizeram de propósito. Eu posso estar caindo, mas eu acho que dessa vez não foi. Até porque eles limitaram os comentários. E ela nunca faz isso. Nem na CPI ela limitou. É interessante. Pera aí. Tem algo aí, porque deixa eu te contar como é que foi. Ela posta tudo, né? Ela posta durante o dia inteiro, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, todas as atividades.
E sempre que ela vai dormir, ela posta um beijinho nele e o story de boa noite. Nesse dia, eles estavam viajando em Portugal, os dois juntos, e ela postou o beijo de boa noite. Daí passou uma hora, ela postou a foto, eles postaram a foto do término e ela apagou o beijo de boa noite. E aí tem um monte de gente que fica tentando entender o que aconteceu nesse meio tempo, sabe? Ah, isso é muito genial, cara. É, porque a maioria das pessoas falam, ela pegou o celular dele e viu alguma coisa, e aí ela postou o texto de término. Essa é a opinião que mais a galera tem. Eu vou na opinião de tráfego pago. Orgânico, aliás. Que ela fez pra... Eu... O site dela, de novo, tá em promoção. Então, será que eles não sentaram e... Tipo assim, não tô dizendo que o término Ele tá triste. foi desonesto ou não. Sim. Então, mas eu acho que pode ter sido aproveitado o fato de terminar mesmo. Mas eu fico pensando até quando? Porque ela já tem muito. Ela já tem muito tráfego. Mas é sempre muito bom É. se aumentar seu passe e ganhar cada vez mais. Aí tem as opiniões que ela tá tentando tirar o lance da CPI da frente. O que eu acho que não, porque ela cagou pra CPI. As pessoas acham que vai... Eles acham que ela não tá vai se acontecer importando, nada, cara. não vai acontecer nada. Ela tá de boaça, sabe? Uhum. Eu não acho que foi isso também. Mas o que eu tava eu vendo sobre o quanto foi falado sobre a separação da Virgínia e do Zé Felipe, eu concluí uma coisa. Eu acho que a nossa geração, que é a que participa hoje dos debates públicos, ela é a mais traumatizada com o divórcio. Sim. Porque nós somos os filhos da geração pós-guerra, né? Dos hippies ali, que fizeram um monte de filho, treparam pra caralho. E terminaram depois, porque eles... De fato, eles não queriam viver uma vida dos anos 50. Mas eles acharam que sim, e aí eles transaram um monte, tiveram um monte de filho, e praticamente todos divorciaram. Praticamente todo mundo que a gente conhece tem pais separados. Sim. E a nossa geração é a mais traumatizada. Então toda vez que eu vejo alguém analisando o divórcio da Virgínia e do Zé Felipe, a partir daquele ponto da sociedade líquida, Ai, Jesus. os relacionamentos líquidos, toda vez que eu vejo alguém criticando o término deles, eu vejo uma criança gritando pros seus pais não se separarem. A gente viu vários reels de influencers analisando o término deles, e o que eu vi em comum entre todos eles era: como pode vocês se separarem? Basicamente esse é o slogan da crítica das pessoas. O que é muito esquisito também, porque... Mas isso já tem acontecido há tempos. Mas não é uma coisa recente também. Quando alguém se separava antigamente, não tinha o aspecto moral nas análises. Não, era mais Lembra? assim... Poxa, era tão bonito esse casal, não acredito mais no amor. Hoje é uma coisa... Isso aí é a modernidade líquida. Pessoas que não querem responsabilidade, e quando o fogo da paixão baixa, eles já... E olha pula só, pro querido, próximo. você tá no fogo da paixão e você não tem moral nenhuma. E aí você vê, eles estão há 6 anos juntos. Você acha que as pessoas não vão terminar? Isso a gente vê com a gente também. As pessoas gritam muito assim, um dia vai terminar. Tá bom, cara, eu sei que seus pais se separaram e você tá traumatizado, e talvez isso possa acontecer ou não, mas o que tá acontecendo com a sociedade em relação a términos? Puta merda, essa é a pergunta. E por que a separação da Virgínia com o Zé Felipe gerou principalmente essas críticas de falta de maturidade, de sociedade líquida, de responsabilidade? O que é isso? Se não pessoas que viram seus pais se separarem, nasceram, cresceram com esse trauma e não conseguem ver isso acontecendo mais no mundo, que dá gatilho. Eu acho que, assim como o Bebê Reborn, tem 2 lados aí. Eu acho que tem uma parcela da sociedade, isso a gente vê porque a gente passa por isso, que não aceita o término. Então, quando eles estão bravos, a primeira coisa que eles fazem: e vocês serão os próximos, vocês não vão durar muito. Existem essas pessoas. Mas existe quem entendeu o jogo, que tá entendendo que a sociedade tá assim. Então, todo o conteúdo que essa pessoa faz é baseado em evitar esse tipo de acontecimento. Como assim? Esses coaches de relacionamento que... É o que você falou, que o cara vai lá e posta. Nem tudo é paixão. Não, o café com teu pai. O cara tá há menos de 1 ano com a namorada dele. Falei. Sim. O cara tá há menos de 1 ano com a namorada dele, e ele tava dando lição de moral no término da Virgínia. E eu acho louco, que tava há 6 porque anos com o Zé Felipe. Você literalmente está na fase da paixão. Você só tem 1 ano. fala da Virgínia e Zé Felipe depois que você fechar 6 anos e 1 mês. Aí você faz um reel e aí você fala sobre isso. E aí você fala. E eu acho que
Eu acho que esse aí é um mercado, assim como as criadoras de Bebê Reborn começaram a postar coisas pra vender. Eu não sei se eu acredito que de fato essa pessoa ou essas pessoas elas estão preocupadas com isso. Ou se elas só estão vendendo o produto. Mas aí o ponto agora é, por que esse é o discurso que pega? Porque a gente tá passando por um momento... Conservador. Muito conservador. Por quê? Porque a nossa geração é toda traumatizada com o divórcio. É verdade. E é por isso que tá rolando uma guinada a esses valores e sociedade líquida e você tem que ter responsabilidade e não é uma... Como é que é quando a paixão baixar que você vai deixar a sua responsabilidade pra trás? Eu acho que tudo se resume a medo de ver o que as pessoas viveu em casa